Oiê, aqui é a Grazi, eu sou nutricionista, terapeuta nutricional e hoje a gente vai conversar sobre metas, como estabelecer metas para a sua alimentação, para o seu estilo de vida, para a sua relação com a comida e com o seu corpo, que sejam sustentáveis, que sejam realistas e que você realmente consiga não só prometer isso no final do ano, mas de fato passar o ano inteiro trabalhando em cima delas, ou quem sabe a vida inteira sempre trabalhando em cima disso, porque o mais importante que eu acho que a gente vai entender depois desse vídeo é que tudo que a gente estabelece pra gente mesmo deveria durar para sempre e não ser só uma mudança passageira. Se tu te interessa por esse assunto, se faz sentido para você falar sobre metas e metas especialmente realistas e duradouras, então roda a vinheta e segue que eu vou destrinchar esse assunto aqui com você. Obrigado por ter ficado, obrigado por ter me dado a confiança para a gente conversar e vamos começar entendendo por que a gente estabelece metas, né? É importante separar. Eu estabeleço metas porque eu quero me tornar um carrasco de mim mesma, ou eu estabeleço e construo metas porque eu quero deixar mais claro para mim mesma para onde eu quero ir, para onde eu quero levar esse comportamento, esses hábitos, enfim. Então eu tenho que saber, eu preciso mesmo entender por que eu estou construindo essa meta, sabe? Qual a importância dela na minha vida, qual a importância de eu construir metas na minha vida. E eu te pergunto, sempre que você vai construir uma meta, você faz esse questionamento do tipo, bom, eu estabeleci a meta de beber mais água, comer mais frutas e me exercitar mais, sei lá. Para que isso é importante para mim? O que eu vou colher de benefícios dessas metas, né? A importância de uma meta ou a importância de várias metas, porque às vezes a gente pode até pegar uma combinação de metas, essas três que eu falei, né? Beber mais água, comer mais frutas e me exercitar mais. Elas são metas que podem confluir, né? Que podem ir para uma mesma direção. Sei lá, vai que você quer emagrecer ou você quer melhorar algum exame laboratorial seu, não importa. Essas metas que você estabeleceu juntinhas, elas vão te levar na direção desse metão, né? Desse objetivão grande. E isso precisa estar muito claro para você. Porque se você simplesmente coloca uma meta lá de beber mais água, porque alguém te mandou fazer isso, ou porque você entende que é importante de forma genérica, mas sem você saber que tipo de ganhos que você vai ter com isso, fica um pouquinho complicado da gente sustentar uma coisa que a gente não entende a importância. Como é que eu vou elencar, como é que eu vou colocar isso na minha lista de prioridades da minha vida, do meu dia, se eu talvez não me importe tanto com isso ou eu não tenha entendido muito bem a importância. Então, antes de sair por aí, pegando o caderno e criando meta 1, meta 2, meta 3, meta 4, milhares de metas, te pergunta o que tu quer com elas, qual que é o teu objetivo final. É como, por exemplo, guardar dinheiro. Eu posso estar guardando dinheiro para um objetivo específico, como, sei lá, comprar um celular, comprar uma câmera, ir viajar, né? Ou posso estar juntando dinheiro para ter uma aposentadoria mais tranquila, para ter uma aposentadoria com mais segurança financeira. Eu preciso entender que se eu sou uma pessoa que detesta viajar e eu começar a juntar dinheiro para viajar, talvez eu comece a fazer trocas no meio do caminho. Talvez quando eu for guardar dinheiro naquela caixinha, quando eu for guardar dinheiro naquele cofrinho, e ao mesmo tempo eu quiser, sei lá, pedir um delivery a mais do que o meu planejado, uma coisa vai competir com a outra. Então, metas que eu não entendo bem a importância dela na minha vida, acabam competindo com outras coisas que são importantes para mim. Então, o delivery pode ser muito mais importante para mim, ou sair com os meus amigos, pode ser muito mais importante do que viajar. E aí eu consistentemente vou deixar com que a viagem perca e eu não vou juntar dinheiro para essa viagem. Mas se eu entender que viajar é importante para mim, porque eu quero encontrar uma grande amiga que eu não vejo há muito tempo, ou eu quero conhecer um país novo e eu tô juntando dinheiro para isso, aquela meta de forma muito mais clara para mim, eu entendendo a importância dela, para que eu quero aquilo ali, ela vai competir em pé de igualdade com as coisinhas do dia a dia que são mais imediatamente gratificantes. Eu pedi um delivery, eu saí para ir passear e gastar dinheiro na rua, eu comprar uma blusinha nova, eu comprar uma roupa nova,
imediatamente vai me dar uma gratificação. Aquela meta, ela vai me gratificar provavelmente só lá no final, se eu não entender a importância do processo, que é um outro tópico que a gente vai discutir hoje, tá bom? Então, segue o fio aqui, a gente já entendeu que a importância é o primeiro passo. Qual que é o próximo passo, então? Pensando na alimentação, pensando no estilo de vida, como que a gente define objetivos e metas específicas e mensuráveis? Porque esses são 2 pontos muito importantes. Se eu entendo que viajar é muito importante para mim, se eu entendo que emagrecer é muito importante para mim, como é que eu vou estabelecer um objetivo que eu possa mensurar? Mensurar é eu conseguir medir, eu conseguir ver o que está acontecendo. Se eu coloco lá, meta, emagrecer 10 quilos. Gente, isso não é uma meta. Isso não tem como você ver se isso está acontecendo com mini atitudes. O que é importante de entender é assim, ó, eu sei que é muito importante para mim emagrecer. Eu quero muito emagrecer. Mas o que eu preciso fazer para emagrecer? Então, quando vocês forem estabelecer as suas metas, não coloquem lá a meta, esse ano eu vou perder 10 quilos, esse ano eu vou emagrecer 5 quilos, eu vou emagrecer sei lá que tanto, eu vou entrar na calça tanto. Isso não é uma meta. A gente precisa entender o que a gente vai fazer. Quando a gente vai, se a gente vai entrar num processo de emagrecimento, o que eu preciso fazer? O que eu preciso construir dia a dia após dia, para que no fim das contas eu emagreça? O emagrecimento, ele é uma soma de fatores, o emagrecimento é uma soma de atitudes consistentes. E aí, se eu não sei o que eu preciso fazer para emagrecer, eu vou ficar só com vontade de emagrecer, eu vou só ficar querendo emagrecer. E além dessas coisas serem muito concretas e passíveis de eu poder fazer todos os dias, de eu poder fazer quase todos os dias, as coisinhas que eu vou fazer para emagrecer, elas têm que ser mensuráveis, eu tenho que poder medir isso. Então, sei lá, vamos supor que eu sou sedentária e eu quero fazer mais atividade física, porque eu entendo que o sedentarismo, além de não contribuir para a minha saúde, ele também não vai me ajudar a emagrecer. Então, eu sei que eu preciso fazer atividade física para emagrecer. Para eu fazer atividade física e para eu poder medir o quanto que isso está acontecendo, eu preciso decidir quantas vezes eu vou fazer, o que vai ser uma observação para mim de que isso está acontecendo. Então, se eu for na musculação, sei lá, fazer musculação uma vez na semana, isso é o suficiente para mim? Isso é concreto? Se for para aquele momento, porque isso é muito importante, é o nosso próximo passo, não vou pular etapas aqui, se for aquilo, se for uma vez por semana, definir que você vai ir na musculação uma vez por semana é algo que você pode medir. Você vai ver se nessa semana aconteceu e na outra semana não aconteceu, por exemplo. Isso é ser mensurável. Eu quero comer melhor. Comer melhor não tem como eu medir. Como é que eu vou saber se eu comi melhor hoje ou amanhã? Então, o que é comer melhor? Eu vou sempre almoçar comida de panela. E aí eu sei que almoçar comida de panela é uma meta, é um objetivo muito claro. Eu sei que, sei lá, a quantidade de frutas, que é uma coisa que é mais fácil de contar também. Eu quero comer 3 frutas no dia. Então eu consigo medir o dia que eu comi 3, o dia que eu comi 2, o dia que eu não comi nenhuma. Eu consigo ver isso acontecendo. Emagrecer 10 quilos, eu até posso conseguir ver isso acontecendo. Mas eu não recomendo que vocês fiquem se pesando todos os dias e fazendo coisas aleatórias para emagrecer. O ideal é estabelecer aquilo que vocês vão acompanhar como sendo aquilo que vocês podem fazer, porque aí vocês têm autonomia em relação às atitudes, para medir atitudes e não para medir emagrecimento. A gente mede aquilo que a gente tem autonomia, aquilo que a gente tem mais controle. Então, eu posso medir quantas frutas eu comi no dia, eu posso medir se eu bebi 1 litro ou 2 litros de água no meu dia, se eu fui para a academia fazer a musculação que eu propus uma vez na semana, 2 vezes na semana, isso eu posso medir. Eu não posso medir quantos gramas eu perdi hoje, porque o emagrecimento não acontece assim, ele não acontece com variações de peso, como a maioria das pessoas pensa. E assim, eu já fiz alguns conteúdos sobre peso aqui para vocês, mas se esse é um assunto que te desperta interesse de entender melhor sobre como que o emagrecimento acontece, por que a gente não deve se pesar todos os dias, comenta aqui nesse vídeo que a gente pode conversar mais sobre o assunto. A terceira coisa que a gente tem que entender é que vocês viram que eu fui falando de algumas metas, por exemplo, musculação, eu fui falando de fruta, eu falei de água. Vocês concordam que, para mim, Grazi, que faço atividade física pelo menos, sei lá, 4, 5 vezes por semana, no mínimo 4 e
Vai, 5, 6 vezes na semana eu faço. De 4 a 6. Pra mim, se eu estabelecer uma meta de ir uma vez por semana na academia, eu vou estar diminuindo a minha frequência. Se eu estabelecer uma meta de comer 2 frutas por dia, eu não vou estar mudando nada no meu consumo de frutas, porque no mínimo eu como 2. Em alguns dias eu consigo comer 3, mas no mínimo eu como 2 frutas por dia. Então é muito, muito importante vocês entenderem onde vocês estão. Onde vocês estão. Eu também não posso, por exemplo, sei lá, vamos pensar numa pessoa que não gosta de fruta, que não tolera fruta. Essa pessoa, se ela estabelecer que ela vai comer 3 frutas por dia a partir de hoje, ela está sendo muito desrespeitosa com ela mesma. Porque ela não gosta de fruta, ela vai ter que passar por um processo para tolerar essas frutas. Isso vai dar um pouco mais de trabalho no início. Então a gente tem que ser muito coerente com as metas que a gente vai estabelecer. Quando eu vou definir que eu quero comer mais frutas, que eu quero fazer mais atividade física, que eu quero cozinhar mais, eu preciso entender primeiro, eu sei cozinhar? Eu gosto de comer frutas? Para mim isso é fácil? Para mim isso é desafiador? Então, se a gente não conhece a gente mesmo e como que a gente vai interagir com aquela meta, eu tô fadado a me frustrar e ainda sair culpado da história. Porque eu vou lá, vou colocar, eu quero comer 3 frutas ao dia. Eu detesto fruta, mas eu vou colocar que eu quero comer 3 frutas ao dia. E no primeiro dia eu não vou dar conta, eu vou comer a primeira, vou enjoar, vai me dar ânsia e eu não vou tolerar, né? Ou vai ser uma tortura, vou me forçar muito. Mas se eu entendo que eu não gosto de frutas, que eu tenho uma certa resistência a elas, eu posso dar alguns passos de profundidade, aprofundar um pouco mais no meu entendimento e, por exemplo, propor para mim mesmo que uma vez por semana eu vou fazer alguma receita que tenha fruta no meio. Então, eu gosto muito de iogurte, então eu vou experimentar fazer uma vitamina de iogurte com uma fruta dentro. Então, a fruta triturada dentro do iogurte me parece algo mais agradável, me parece uma coisa um pouco mais plausível de eu tolerar comer. E aí, se eu consigo fazer isso 1, 2, 3 vezes na semana, esse já é um primeiro passo. Então, estabelecer metas que sejam duradouras, que sejam sustentáveis, sem você conhecer você mesmo, é um belíssimo tiro no pé. Exercício físico é outro, né? Eu, atualmente, hoje, em junho de 2023, eu faço dança, eu faço natação e eu faço musculação e eu corro. São 4 modalidades. 4 modalidades que eu gosto de fazer. Não são 4 modalidades que eu tenho vontade todos os dias de fazer, mas é porque eu preciso que o exercício, para mim, seja dinâmico. Se eu for todos os dias fazer a mesma coisa, eu vou enjoar, eu vou encher o saco, daqui a pouco eu não vou querer mais ir. Então, para mim, eu sei que é uma característica da Grazi, eu preciso de dinamismo. Eu preciso ter outras características também, além de dinamismo, como, por exemplo, a possibilidade de evoluir. Então, na natação, é muito legal, porque eu comecei a aprender natação já adulta, já grande, assim, e aí eu tenho sempre uma meta. Agora eu estou aprendendo a fazer a virada olímpica, por exemplo, que eu ainda não sabia fazer. Eu fiz uma primeira vez na última aula e eu me sinto engajada, me sinto motivada para conseguir cada vez aprender mais coisas, né? Eu nado borboleta também, que é super desafiador para mim, eu venho treinando. Tudo isso é muito desafiador. A corrida, né? A minha velocidade, o meu ritmo, a duração, o tempo que eu consigo passar correndo, tudo isso são coisas que me engajam, me motivam. Na musculação, os pesos, a amplitude dos movimentos, né? A minha consciência corporal, tudo isso para mim me engaja com aquela atividade. E você, né? O que te engaja nas atividades que você está propondo? Se você odeia musculação, odeia mesmo com todas as suas forças, talvez, e você está sedentário hoje, talvez pensar e avaliar um ambiente onde você consiga, por exemplo, sei lá, uma funcional, ou um HIIT, não sei, tá? Pensem em alternativas de coisas que façam um pouco mais de sentido para você. Uma dança, enfim, tá? É muito importante a gente se conhecer, a gente saber o que a gente gosta, a gente saber o que é melhorar pra gente. Para uma pessoa sedentária, melhorar é fazer atividade física uma vez por semana, é aos finais de semana incluir uma atividade de lazer ativo. Para uma pessoa fisicamente ativa como eu, por exemplo, para eu melhorar, para eu poder construir algum tipo de meta, nesse momento, uma meta para mim é uma meta de, por exemplo, conseguir fazer a virada olímpica, entende? Conseguir, por exemplo, aumentar pesos na academia, enfim, tá? Tem várias metas que poderiam ser
pensadas para mim e que elas são, cada uma tem a ver com a modalidade que eu faço. Na dança, acertar mais as coreografias. Tudo isso são metas que levam em consideração a pessoa que está fazendo a meta, tá? Então levem isso em consideração. Agora, o próximo, ele tem ainda um pouco a ver com isso de se conhecer, mas ele vai um pouco mais longe, que é levar em consideração o seu estilo de vida, levar em consideração a sua rotina, levar em consideração, por exemplo, algumas restrições que talvez você tenha no momento. Então, por exemplo, uma pessoa que está passando por uma fase da vida que começa a trabalhar às 8 horas da manhã, termina de trabalhar às 18 e vai para a faculdade das 19 até as 22 horas, chega em casa exausto, mora sozinha, tem que cozinhar, tem que lavar suas roupas, tem que arrumar sua própria casa. Essa pessoa, nesse contexto, com essa rotina e esse estilo de vida, vai conseguir fazer atividade física 5 vezes na semana? Provavelmente ela não vai conseguir fazer isso sem prejudicar, por exemplo, seu próprio sono, seu tempo de lazer. Então, a atividade física para essa pessoa vai precisar ser uma coisa que ela consiga fazer no final de semana, que seja prazerosa, que seja mais próxima de um lazer ativo. Essa pessoa pode propor para ela mesma que ela vai comer comida fresca todos os dias? Provavelmente não. Essa pessoa provavelmente vai precisar acessar recursos como comida congelada, ela vai ter que cozinhar e congelar, ou ela vai ter que comprar marmitas prontas, ou ela vai ter que almoçar em restaurantes. Ela vai ter que adaptar esse objetivo à rotina e ao estilo de vida dela. Não dá pra gente ignorar o momento que a gente está vivendo quando a gente vai estabelecer uma meta, um objetivo, enfim. E ao mesmo tempo também, gente, trazendo aqui um parênteses em relação a isso, se você tá vendo que as metas que você estabelece, elas não são compatíveis com o seu estilo de vida, e o seu estilo de vida não é temporariamente assim, ele é assim para sempre, é o momento de você começar a questionar o seu estilo de vida. Se ele é um estilo de vida sustentável, possível, que alternativas você tem. Eu sei que eu falo de um lugar aqui muito privilegiado em relação a isso, né? Eu sou profissional liberal, eu sou autônoma, eu consigo modificar os meus horários e eu tenho uma estrutura de apoio, né? Eu, meu esposo, nós somos corresponsáveis pela rotina da casa, pela nossa filha, enfim. Eu sei que eu falo de um lugar privilegiado e que talvez você esteja aí sobrecarregado, more sozinho, tenha filhos, ou precise trabalhar muitas horas para dar conta, mas o que a gente pode fazer nesse contexto? Tem algo, algum espaço? Começa a questionar o teu estilo de vida, fazer planos e projetos, avaliar o que é possível hoje para você, com esse estilo de vida, fazer pequenas melhorias, tá? Isso é muito importante e faz parte de cuidar da sua saúde também. Questionar o estilo de vida que você leva e questionar também o quanto que você tem autonomia para mudar esse estilo de vida, pensando em horas de trabalho ou horas de sono também, que isso é bem importante. Próximo ponto é o plano de ação. O plano de ação, ele tem a ver com tudo isso que a gente está construindo até agora, mas de uma forma mais detalhada, ele é, por exemplo, eu entender esse estadinho atual que eu tô agora, então, sei lá, tô sedentária, eu não como fruta e eu não como comida fresca, eu como pizza, eu como comida congelada pronta, mais processada, eu não faço pausas para lanche. Esse é o meu contexto. Qual que é o plano de ação? O plano de ação eu vou pegar, por exemplo, cozinhar. Eu identifiquei que para mim comer comida de panela é importante e que eu não tenho nesse momento condições de comprar comida pronta, né, comida para congelar ou então de comer em restaurante. Não tenho condições de fazer isso nesse momento. Então, se eu tenho pouco tempo disponível, talvez eu precise cozinhar aos finais de semana, congelar marmitas e comer ao longo da semana. Mas, Grazi, eu nunca cozinhei para congelar, eu nunca preparei as minhas refeições assim, eu nunca fiz isso, mas é assim que eu quero fazer. Qual que é o seu plano de ação? Seu plano de ação não é estabelecer que você vai fazer isso de forma consistente. Antes de você fazer uma coisa de forma consistente, você vai precisar aprender como fazer essa coisa. Então, a primeira meta do seu plano de ação é aprender como fazer, buscar recursos, saber como fazer isso. Se tu, por exemplo, quer mudar a tua relação com a comida, se tu sabe que fica pipocando entre comer demais e comer de menos e pular refeições e não saber comer saudável ou ficar extremamente preocupada com comer saudável, não sabe ouvir teu corpo, não sabe quando tá com fome e ao mesmo tempo acha que passa o dia inteiro com fome, se você não sabe, né, você talvez precise aprender primeiro, antes de estabelecer metas.
E eu ensino lá no Clube Sem Dieta isso perfeitamente bem, assim, cada etapa do processo pra gente aprender a ouvir o nosso corpo. Existem etapas que a gente precisa cumprir para aprender a ouvir o corpo. Eu preciso oferecer algumas coisas para o meu corpo, preciso oferecer informações, estímulos para que eu aprenda como que esse corpo funciona. Eu ensino tudo isso passo a passo lá no Clube Sem Dieta. Se tu quiser saber mais, vai ter um link aqui na descrição do vídeo para uma lista de espera, ou se já tiver alguma turma aberta para você se inscrever, tá bom? Se fizer sentido, vai ser muito bem-vinda. Então, aprender é muito importante, tá? Eu preciso dar conta para estabelecer uma meta, para ir atrás dessa meta, para perseguir essa meta, eu preciso aprender como fazer isso, como executar. Por isso que eu disse para vocês, lá no início, quando vocês forem estabelecer uma meta que o objetivo dela, a importância dela, porque vocês querem emagrecer, por exemplo, não tem como eu correr atrás de perder 10 quilos, 5 quilos. Não tem como eu aprender a perder 10 quilos, 5 quilos. Tem como eu aprender, por exemplo, o que eu preciso fazer para emagrecer. O que é necessário ser feito. E aí, cada atitudezinha dessa que é necessária ser feita vai virar um pequeno plano de ação. Se você detesta comer fruta, você vai ter que aprender a tolerar frutas. Se você não quer comer frutas, detesta frutas e quer continuar detestando frutas, você talvez tenha que estimular mais o consumo de verduras e legumes. Como que você vai fazer isso? Pô, eu nunca cozinhei um abacate. Abacate realmente não precisa, né? Eu nunca fiz uma guacamole, eu nunca cozinhei uma abobrinha. Eu vou ter que aprender a fazer isso. E como que eu aprendo a fazer isso? Pesquisando, buscando cursos, informações, conteúdos na internet. É assim que a gente faz, tá? E cada atitudezinha vai ter o seu plano de ação, beleza? Agora, a parte mais importante. Eu preciso aprender a monitorar o meu processo e a fazer ajustes. Como é que eu vou monitorar o meu processo, o meu progresso, se eu nem sei o que é progredir, né? Porque muitas vezes eu vejo isso acontecendo demais. A pessoa, ela quer melhorar, ela estabelece que, por exemplo, ela hoje come 0 frutas e o objetivo dela é comer 3 frutas ao dia. Se ela começa a comer uma fruta todos os dias, ou se ela começa a comer uma fruta, 2 frutas por semana, 3 frutas por semana, isso já é um progresso. Isso já é, essa pessoa já está melhorando aquela atitude. E monitorar o processo e monitorar o progresso são coisas que precisam conversar juntas. Eu preciso ou escolher uma forma para eu anotar isso. Diário alimentar ele pode ser muito interessante para eu monitorar progresso e processo. Eu posso fazer um diário alimentar, por exemplo, que eu vá marcando o xizinho ali, eu tenha 3 bolinhas por dia para eu marcar, tipo um checklist, assim, de quantas frutas eu tô comendo. E aí eu consigo, ao final de uma semana inteira, ver esse processo acontecendo. Ver o que tá rolando, o que foi bem, o que não foi. Se eu estabeleci 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo para eu iniciar, eu preciso conseguir ver quais delas estão caminhando bem, para que eu possa ajustar também os obstáculos, né? Para que eu descubra o que tá meio travado, o que não tá rolando, o que tá acontecendo, o que precisa melhorar, o que já tá fácil e eu posso dar um passo adiante, né? Então, monitorar é muito importante. E para eu poder monitorar, eu preciso que isso seja monitorável, que é o primeiro passo lá que a gente começou a conversar. Se eu não tenho nem como monitorar isso, fica realmente muito desafiador. E emagrecer, perder quilos, né, perder X quilos, 5 quilos, é uma coisa que não tem como a gente monitorar diariamente ou semanalmente. Porque a única coisa que eu consigo monitorar de forma concreta é o meu peso. E o meu peso, ele varia por outros motivos que não emagrecimento, né? Agora, se eu for monitorar as atitudes que vão me levar a um emagrecimento e eu avalie outras coisas que podem me dizer se eu estou emagrecendo, como, por exemplo, tamanho de calça, blusas que ficam apertadas e vão ficando mais largas, isso vai acontecer ao longo do tempo, em um espaço, um período de tempo. É diferente de eu ficar monitorando meu peso toda semana ou todos os dias, tá? Isso é muito, muito, muito importante. O ponto 7 disso é que eu preciso também ter à mão estratégias para lidar com obstáculos. Porque a maioria das pessoas começa uma mudança um pouco iludida. Eu acho que eu vou começar e vai ser tudo ótimo e eu vou me sair super bem e vai correr tudo bem, sabe? Mas a gente vai ter dificuldade. E a gente precisa assumir que a gente vai ter dificuldade para fazer as coisas acontecerem. Eu posso adiantar esses obstáculos, então saber que, por exemplo, eu quero comer 3 frutas por dia, mas eu só posso ir no mercado
um dia da semana, e se eu pular esse um dia da semana, eu vou ficar sem fruta para semana. O que eu posso fazer em relação a esse obstáculo? Será que eu posso ter algumas frutas congeladas que eu possa fazer uma vitamina, um suco com essas frutas ou usar elas, por exemplo, no iogurte para quando eu não tiver frutas frescas? Será que eu posso, por exemplo, pedir mercado em casa, pedir delivery de mercado na minha cidade, tem isso disponível? O que eu posso fazer para vencer essa barreira, vencer esse obstáculo de talvez numa semana, num dia, e eu não tenha ido ao mercado? E se eu não fui ao mercado, eu não vou ter fruta em casa, e aí como é que eu, não tendo fruta em casa, eu vou comer mais fruta? Eu preciso ter a fruta para comer mais fruta. Tudo isso são obstáculos que vão se apresentando. O obstáculo aquele do eu não gosto de fruta. Então, se você não gosta de fruta e você vai comprar uma fruta nova, você tem que comprar pouca quantidade dessa fruta, porque tu pode acabar comprando uma quantidade muito grande e ter que jogar fora, né? Compra uma, experimenta. Vai em locais que pode ter algum prato preparado com fruta, ou serve para verduras e legumes também. Então, Grazi, eu quero começar a comer mais verduras e legumes, mas eu não sei nem o que eu gosto. Vai num restaurante, dá uma olhada no buffet, vê o que tem, experimenta, ou vai num restaurante que você já gosta e pede um prato que tem alguma verdura, algum legume. Tudo isso são obstáculos, né? Poxa, Grazi, ao mesmo tempo que eu quero comer mais verduras e legumes, eu também estou desenvolvendo a minha habilidade de cozinhar. E aí, uma coisa ao mesmo tempo, assim, fica realmente muito difícil, né, de fazer as duas coisas, porque você vai fazer verduras e legumes e talvez elas não fiquem muito boas. Talvez não fique gostoso. E se não ficar gostoso, vai afetar o seu processo de comer mais verduras e legumes. Então, definir esses obstáculos, né, entender que eles existem, que eles são obstáculos reais, vai te ajudar a criar estratégias para você passar por esses obstáculos. Lá no Clube Sem Dieta, a gente tem uma comunidade. Por que a comunidade é importante para a gente fazer uma mudança na nossa alimentação? Porque se eu tenho que descobrir sozinho qual é o meu obstáculo e se eu tenho que elaborar uma estratégia sozinha para resolver esse obstáculo, fica muito mais difícil. Agora, pensem comigo. Se eu estou tendo dificuldade para comer, estou tendo dificuldade para resolver um problema, se eu estou tendo dificuldade, enfim, em qualquer ordem, e eu posto lá na comunidade, alguém me diz, isso também aconteceu comigo, ou então eu sei como é que eu posso te ajudar. E essa pessoa vai lá e traz o repertório dela, ou então, eu no caso, porque a comunidade é moderada por mim, né? Então eu vou lá, fico olhando os comentários. Isso ajuda, né? Facilita para que esses obstáculos sejam transpostos, para que a gente passe desses obstáculos, eles deixem de ser obstáculos. Então, se você tem dificuldade para lidar com esses obstáculos do seu processo de mudança, esteja num ambiente onde as pessoas possam te ajudar. Foi por isso que eu pensei em comunidade, gente, porque é muito mais fácil a gente fazer as coisas junto com as pessoas. O 8, ele tem a ver, é o papel do apoio, né, do apoio social e da responsabilização, tá? Para que a gente tenha metas sustentáveis, a gente não pode se ilhar. Para que a gente tenha metas que sejam realmente, assim, duradouras, eu tenho que lembrar que eu sou um ser humano e que seres humanos vivem em comunidade. Seres humanos, eles precisam de apoio social. Nós, isolados numa ilha, morremos. Nós não ficamos bem sozinhos. Então, para que a coisa funcione bem, eu preciso de apoio. Apoio não significa que as pessoas vão fazer por mim. Apoio não significa que as pessoas vão resolver todos os meus problemas. Apoio não significa que as pessoas vão fazer junto comigo. Eu não tenho apoio em casa porque meu marido não quer mudar a alimentação dele, os meus filhos também não querem mudar, não vou obrigar as pessoas a mudarem por mim. Realmente não vai. É mais fácil quando as pessoas mudam em volta de você, mas ter apoio não é fazer todo mundo fazer a mesma coisa. Ter apoio é, por exemplo, as pessoas à sua volta saberem, lembra lá do primeiro passo da importância? As pessoas à sua volta saberem por que aquilo é importante para você. Porque sabendo por que aquilo é importante para você e só você pode comunicar isso para essas pessoas, eles provavelmente vão respeitar. E se não respeitarem, gente, vamos dar uma revisada aí na sua estrutura de apoio social. Mas as pessoas respeitam aquilo que elas entendem que é importante para quem elas amam. Então comunique da importância. Olha, eu tô fazendo isso porque é importante para mim, eu quero emagrecer, eu quero melhorar o meu colesterol, e para eu fazer isso eu preciso disso, disso e disso. É possível, você pode fazer isso aqui por mim, eu posso contar com você. Estabeleçam papéis, limites. Então apoio social é muito importante. A gente só não pode
buscar esse apoio social, e o Clube Sem Dieta também é um lugar de apoio social, né? Porque às vezes a sua rede em casa, ou se você mora sozinho, ou se você tem desafios em casa que você não tem autonomia para mudar, sei lá, de repente você mora com seus pais e tem uma relação desafiadora com seus pais, lá no Clube Sem Dieta você pode contar com apoio social, né? Apoio social tanto meu quanto das outras pessoas que participam da comunidade. E isso tem que sempre estar coladinho com a nossa responsabilização. Autorresponsabilização, né? Autorresponsabilização não é autoculpabilização. Não é porque eu me sinto responsável por algo que é importante para mim que eu vou me sentir infinitamente culpado pelas minhas falhas naquilo. Mães são muito comumente se culpam com muita facilidade. Mas porque a gente tem uma carga muito grande de responsabilidade. Eu me sinto extremamente responsável pela saúde física e mental da minha filha. E isso me leva para lugares de culpa que eu preciso elaborar, eu preciso entender melhor para que eu volte para o meu lugar de responsabilidade. Quando a gente está olhando para a nossa alimentação, para a nossa vida individualmente mesmo, eu posso entender quais são as minhas responsabilidades. Este corpo aqui que vos fala, ele é um corpo que não pode simplesmente beber água sozinho. Ele precisa que eu venha aqui, pegue este copinho e beba água. Este corpo aqui que vos fala também não consegue fazer exercício físico sozinho. Ele precisa que eu leve ele para um ambiente, ou que eu faça aqui nesse ambiente, que eu coloque ele nesse estado de exercício físico. Então tem algumas responsabilidades que eu tenho com o meu corpo. Meu corpo precisa de nutrientes para funcionar. Meu corpo precisa de nutrientes para produzir enzimas, para produzir hormônios. Ele precisa disso. E se ele precisa disso, a responsabilidade é minha de oferecer. Responsabilidade não é o mesmo que culpa. Então eu não vou, por exemplo, num dia que eu senti que eu não comi bem, que eu não cumpri com as minhas metas, eu não vou dizer, ai, tá vendo, eu não presto, eu não valho nada, eu sou uma indisciplinada mesmo, não sei fazer nada direito. Não, eu vou entender assim, putz, hoje não foi legal, não foi massa isso daqui, eu fui totalmente na direção contrária daquilo que eu entendo que é a minha responsabilidade, mas assim que, né, o próximo passo, eu vou voltar para essa direção. Eu tô indo para cá, eu me dou conta, eu mudo a direção e começo a voltar. Isso que é responsabilidade. É como eu senti sabe aquele cheirinho que tem no gás de cozinha? Que é posto, né? Ele é colocado ali justamente pra gente sentir quando tem vazamento de gás, porque o gás, esse, não tem cheiro real, de verdade. Aquele cheirinho é o máximo que você pode sentir de culpa. A culpa é pra você identificar, ops, tá vazando gás. Mas o que você tem que fazer quando você identifica que tá vazando gás? Você tem que parar em frente ao fogão e começar a se chicotear e falar assim, tá vendo? Deixei o negócio aberto aqui, eu não cuidei, meu Deus, eu sou uma pessoa horrível mesmo, eu tenho que desistir, isso não serve pra mim. Não! Você vai desligar o gás, vai ver de onde tá vindo esse vazamento, se é de algum cano ou se é dali do fogão mesmo. Você vai fazer isso porque é a sua responsabilidade. Esse cheirinho da culpa, ele pode ser útil se ele te direciona para assumir e tomar uma atitude em relação a isso. Não para você ficar se autoflagelando, para você ficar se criticando o tempo inteiro. Agora é o ponto 9, que é em relação a celebrar as conquistas quando a gente atinge metas intermediárias. Eu amo o conceito de metas intermediárias, porque as metas intermediárias, elas são a nossa avaliação de progresso. Então eu consigo perceber que eu estou progredindo, eu consigo avaliar que eu estou indo na direção certa, e isso também é motivo para comemorar. Então, por exemplo, eu vou falar da minha natação, tá? Na minha natação a gente tem diferentes treinos, tá? O treino A, o treino B. Mesmo aquilo que tem dentro do treino A e do treino B, quando eu comecei eu não conseguia concluir o treino A, né? Que é o primeiro nível de 1000 metros. Mas eu sabia que no início eu conseguia fazer, sei lá, 1/3 desse treino. O objetivo final era fazer ele inteiro, mas no início eu conseguia fazer 1/3. Se na próxima vez, ou se daqui 1, 2, 3 meses eu conseguir fazer metade dele, a minha meta tá num ponto intermediário. Se eu consigo, por exemplo, fazer melhor, porque agora eu tô num ponto onde eu faço já os 1000 metros,
mas eu consigo fazer melhor alguns movimentos, eu consigo nadar com mais fluidez, eu consigo fazer nados mais difíceis, como borboleta ou nado peito. Tudo isso são metas intermediárias. A sua meta lá no final, ela não é o único momento em que você vai comemorar. Então, quando você coloca para si mesmo, você propõe que eu quero comer 3 frutas ao dia, e você começa a perceber que você está comendo fruta todos os dias, mas uma só, isso já é uma meta intermediária, isso já é um ponto intermediário na curva. E é motivo para você comemorar também. Então, metas intermediárias são isso, tá? Elas não são o seu objetivo se concretizando no final das contas, não é o último momento, a linha de chegada, mas tem pedacinhos desse processo que você pode comemorar. Por último, e acho que o mais importante, é que quando a gente percorre esse processo todo, a gente entende todos esses conceitos, isso ainda não nos salvaguarda de não ter motivação. Então pode ser que no meio do processo, no início do processo, no fim do processo, você perca a vontade de fazer, mesmo que isso seja importante para você, mesmo que lá você tenha respeitado o primeiro passo disso tudo e tenha definido e estabelecido qual a importância dessas metas ou dessa meta para você. Mesmo assim, você ainda pode perder a motivação, se sentir desmotivado e se desligar dessa meta. Para que você possa retomar, para conseguir manter a motivação em relação à meta ou em relação às atitudes em si que envolvem a construção dessa meta, é muito, mas muito importante mesmo que você consiga monitorar. Então, o monitoramento, ele é parte crucial e importante de manter a motivação, porque eu vejo que as coisas estão acontecendo. É eu ser flexível também, porque se eu estou monitorando e vendo que eu estabeleci uma meta alta demais para aquilo que eu estou dando conta de fazer, você vai se desmotivar. Existe um conceito que a gente chama de autoeficácia, que é eu sentir que eu sou eficiente. Se eu sinto que eu sou eficiente em fazer uma coisa, eu vou querer fazer mais dessa coisa. Se eu sinto que eu sou ineficiente em fazer essa coisa, a não ser que eu seja muito teimoso, eu vou querer fazer menos dessa coisa. E para que a gente mantenha a nossa motivação, a gente tem que ter esse nível de autoeficácia sempre respeitado. Eu preciso ser flexível em relação à minha meta e assumir que se eu coloquei que eram 3 coisas, 3 vezes que eu ia fazer isso no dia, 3 frutas que eu ia comer no dia, e eu estou comendo uma fruta ao dia, eu preciso sentar a minha bunda na cadeira, olhar para essa meta e avaliar se ela é uma meta que realmente é possível nesse momento. O que está acontecendo? Que outras coisas eu preciso colocar na frente? Muitas vezes a gente vai precisar engavetar uma meta para colocar uma meta em cima dela. Eu falei para você sobre habilidades culinárias, por exemplo. Se eu estabeleço a meta de comer mais salada, de comer mais verduras, legumes, etc., mas eu descubro no meio do caminho que o que está me atrapalhando é, por exemplo, não saber cozinhar, talvez eu precise engavetar a meta que eu construí em relação a comer mais frutas, legumes e verduras e colocar uma outra meta na estante, que é a de desenvolver as minhas habilidades culinárias, de aprender a cozinhar, de começar a manipular mais esse grupo alimentar, das frutas, dos legumes e as verduras. E aí eu mudo o formato da meta. Então, manter a motivação é estar atento a esse processo. É eu olhar para o que eu preciso. Se eu botei como meta ir na academia 3 vezes na semana e eu tô vendo que chegou segunda não quis ir, terça não quis ir, quarta não quis ir, quinta não quis ir, eu preciso dar uns passinhos para trás e entender, poxa, o que está me segurando de ir na academia? O que eu posso fazer para facilitar esse processo? Será que eu não gosto do ambiente? Será que eu não gosto da professora? Será que eu não gosto, sei lá, de alguém que vai nesse horário? Será que eu estou sentindo fome na academia? Eu preciso comer mais? O que está acontecendo? Eu preciso me investigar. Então, manter-se motivado é, ao mesmo tempo, conseguir ser flexível, conseguir monitorar o processo, saber avaliar se esse processo está indo bem ou não e, principalmente, mas assim, não dá para deixar isso de lado, eu estar sempre estimulando a minha autoeficácia, fazendo aquilo que é possível de eu fazer, sem colocar metas estratosféricas e que você não vai conseguir incluir no seu estilo de vida atual. Então, foi isso sobre metas, a gente deu um apanhado geral sobre como construir essas metas que sejam realistas e duradouras. Eu espero que tenha sido útil para vocês, que tenha sido um conteúdo que vai ajudá-los a construir essas metas. E para saber mais sobre como melhorar a sua alimentação, sabendo exatamente o que você precisa melhorar, o Clube Sem Dieta
Se ele estiver com inscrições abertas, vai ter o link aqui embaixo, mas se não tiver com inscrições abertas, você pode se inscrever na nossa lista de espera para saber mais sobre o Clube Sem Dieta e conhecer essa comunidade que oferece apoio e conhecer também todas as aulas que a gente oferece de letramento nutricional para aprender o que você precisa mudar para melhorar a sua alimentação, para emagrecer ou para melhorar aspectos clínicos aí da sua vida, tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.